Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nós terminamos a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, foi maravilhoso. E agora vamos fazer um estudo profético na madrugada. E o estudo de hoje é o capítulo 1 do livro de Apocalipse. E conosco está o nosso querido irmão Eliés, e com ele a palavra. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos meus amados irmãos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Pela graça de Deus, nós vamos iniciar um estudo maravilhoso. Amém. Vamos viajar, pelas páginas sagradas dos livros de revelação, Ou seja, Apocalipse, hoje ele já está revelado, e Daniel também está revelado. Esses dois livros são livros gêmeos. Nós já estudamos o livro de Daniel e agora nós vamos estudar o livro de Apocalipse, Pela graça de Deus também. E nós teremos esse grande privilégio, irmãos. É um grande privilégio para nós, uma grata satisfação podermos, neste momento da história do planeta, envolver-nos com esse estudo. Estarmos direcionando os nossos corações, os nossos pensamentos ao entendimento da palavra do Senhor, para que Ele fale conosco pelo seu Espírito Santo. E para que nós também vivamos, aquilo que Ele quer nos ensinar. Todos nós precisamos entender algo para as nossas vidas, que nestes últimos momentos da história, a porta da graça está prestes a se encerrar. A porta da graça está prestes a encerrar-se para o mundo. Encerrando para o mundo, primeiro encerra para a igreja de Cristo, para a igreja de Deus. E nós precisamos estar preparados, alicerçados, Então Deus tem trabalhado com a irmã Alexandra, com as irmãs aqui, de forma especial para que nós tenhamos esse entendimento em ler e estudar a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E diz assim: no Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado, e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Atos dos Apóstolos, página 584. Então, aqui nós vemos que o livro do Apocalipse, ele quer dizer revelação. E nós vamos ter, pela graça de Deus, o grande privilégio de estarmos estudando este maravilhoso livro, este maravilhoso tema. Queridos, havia muitas igrejas cristãs na Ásia Menor, como Troade, Assos, Mileto, Colossos, Hierápolis, Trales e Magnésia, para citar algumas, porque então foram escolhidas essas 7 igrejas específicas. Um dos motivos é que, geograficamente, formam um candelabro. Se você olhar no mapa, você vai ver que é um desenho de um candelabro, as 7 igrejas, ou seja, a direção das 7 igrejas. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo ou Apocalipse,
página 407. Revelação, há uma relação estreita entre Apocalipse capítulo 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 21 ao capítulo 22 e capítulo 22. Enquanto Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3, ele retrata a igreja militante na terra, Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22, ele retrata a igreja triunfante no reino eterno. Muitas das promessas que Jesus fez às 7 igrejas no Apocalipse capítulo 1 ao 3 são repetidas, cumpridas e realizadas no capítulo 21 e capítulo 22. A introdução deste livro aqui vai falar, nós vamos falar um pouquinho em algum momento, alguns outros capítulos, tá? Ou seja, só a história, retratando a história para que entendamos o capítulo 1 aqui perfeitamente, tá? Patmos. Nós sabemos que a palavra de Deus, Apocalipse, ela inicia num contexto de que Deus revela a sua vontade a Jesus, Jesus revela ao Espírito Santo, o Espírito Santo notifica o anjo, que notifica a João, e João escreve para a sua amada igreja. E ao longo dos séculos, ou seja, está desenrolando exatamente a vontade de Deus para todos os filhos dele. Patmos é uma ilha no mar Egeu, a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Éfeso. Patmos possui uma área de 16 milhas quadradas e não tem árvore e nem rios. Patmos era Alcatraz do Império Romano, para onde os criminosos os maiores criminosos eram enviados para o exílio. A questão que nós vamos entender aqui também é como e por que João, o discípulo amado de Cristo, foi para esta ilha. De acordo com a nossa irmã Ellen White, ela diz o seguinte: o imperador Domiciano, do ano 81 ao 96 depois de Cristo, jogou João em um caldeirão de óleo fervente na esperança de queimá-lo vivo. Mas ele foi preservado por Deus, assim como foi preservado os três jovens hebreus quando foram jogados ali dentro da fornalha de fogo ardente. João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, da mesma maneira como preservara a dos 3 hebreus na fornalha ardente. Está aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo Patmos, página 396. A tradição cristã, em harmonia com a serva do Senhor, declarou que, de acordo com Tertuliano, João foi mergulhado em óleo quente, sem se ferir, e depois banido para uma ilha. Clemente de Alexandria acrescentou que João foi posteriormente libertado pelo imperador romano Nerva, que teve permissão para retornar a Éfeso, onde se tornou bispo da igreja ali. Então, João, graças a Deus e também os propósitos do Senhor, né? Ele não permitiu que o seu servo, seu discípulo João, ele fosse queimado num caldeirão de óleo fervente, mas aquele imperador ficou com tanta raiva dele, Domiciano, que exilou ele para a ilha de Patmos, ou seja, foi para aquela região onde não tinha mais acesso a lugar nenhum e foi separado dos seus amigos. Mas ali, João teve o encontro, né? Ou seja, a revelação maior para hoje, para a nossa igreja, para o nosso tempo e para todos os tempos posteriores a ele, de que Jesus está no domínio de todas as coisas. Apocalipse, o capítulo 1, o verso 1 ao 3, ele explica que Deus tem uma cadeia de comando na comunicação da sua vontade à humanidade. Deus deu a mensagem a Jesus, Jesus deu a mensagem ao Espírito Santo, o Espírito Santo deu a mensagem ao anjo,
O anjo deu a mensagem a João, João escreveu a mensagem em um livro e a enviou para as 7 igrejas. As igrejas deveriam, então, compartilhar este conteúdo com o mundo. João, ele dá o testemunho de Jesus Cristo. Ele diz aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ou seja, o testemunho de Jesus era particularmente para a igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. E Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, João, quando ele teve essa revelação, ele caiu como morto quando ele teve essa visão. Apocalipse 1:17-18, ela relata assim, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, mais de 50 vezes em seu livro, João usa a expressão, eu vi. E Deus disse a ele, eu vou te mostrar. João viu vívidas visitas panorâmicas das realidades celestiais e do conflito entre o bem e o mal. Então a mensagem, ela foi transmitida pelo Espírito Santo ao anjo, que o anjo notificou a João por meio da ministração, ou seja, deste servo, deste arauto que veio trazer para João a mensagem. A João foi ordenado pelo anjo a escrever o que viu enquanto estava em visão. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 diz, e o capítulo 1, 19, e também o capítulo 19, 9 diz assim, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João também falou com outros seres além dos anjos comuns. Está lá em Apocalipse 7, do verso 13 ao 14, que um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João também, ele conversou com Jesus durante estas visões. Lá em Apocalipse capítulo 1, aqui Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13, diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. João, ele foi transportado por seu anjo para lugares distantes, tá? Em Apocalipse capítulo 1, o verso 10, e também capítulo 4, o verso 2, capítulo 17, o verso 1 e o 3. Apocalipse 21, 10 também registra, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, a visão de um profeta que foi transportado em visão para o céu foi tão real que o profeta realmente pensou que ele estava fisicamente ali
mas ele estava em espírito. Aí nós vemos aqui que o livro do Apocalipse, ele apresenta a mensagem do tempo do fim de Deus, ou seja, do fim deste mundo por Deus em linguagem simbólica e codificada. E, portanto, a linguagem deve ser decifrada. Por exemplo, o livro descreve o dragão, a besta, o falso profeta, a prostituta, o vinho, as 12 estrelas, as águas, a terra, as 2 testemunhas, o selo de Deus, a marca da besta, os 1260 dias, os 7 chifres, os 7 olhos, as 7 trombetas, mas o que esse símbolo significa? Então ele vai descrevendo cada coisa. Cada detalhe desse nós precisamos decodificar ou decifrar dentro da própria palavra, ela decifra tudo para nós. Para compreender o livro é necessário, meus amados, o Espírito Santo, a iluminação e a presença de Jesus na nossa vida para decifrar essas linguagens simbólicas. A tese central e o tema do Apocalipse, ele vem falando da forma seguinte: mesmo uma olhada casual no livro do Apocalipse revela que o tema central do livro é o grande conflito entre Cristo e Satanás, como Cristo sendo o vencedor no final. Irmãos, quando nós abrimos o livro do Apocalipse, começamos a ler, nós vemos uma grande batalha. É a batalha entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo. Mas aqui o livro apresenta que no final, Cristo é o grande vencedor juntamente conosco. Quando nós lemos Apocalipse 17, o verso 14, nós vemos que a vitória é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também das testemunhas fiéis de Jesus por todas as eras, especialmente nos dias finais da história deste planeta Terra. Este tema é revelado especialmente nos capítulos 12 e 13, onde Cristo e Satanás estão em uma luta de morte. Esta batalha está constantemente em segundo plano no livro. O livro do Apocalipse realmente revela a história que está sendo escrita por trás da história. Então aqui nós vamos ver a introdução ao livro do Apocalipse e eu preciso que meus amados irmãos atentem bem para este estudo. Diz assim: o título do livro contém vários pontos importantes. No início do versículo 1, indica que o livro não é sobre bestas, números misteriosos e símbolos místicos, mas é a revelação de Jesus Cristo. Então nós falamos aqui que nós vamos ter que decifrar, vamos ter que entender tudo aquilo sobre bestas, sobre estrelas, sobre chifres, sobre dragão. Isso aqui está tudo revelado. Só nós precisamos de entender, estudar com muito amor para que nós entendamos. A palavra grega apocalipse significa revelar ou desvelar. E é o oposto da palavra apócrifo, que significa ocultar ou esconder. O livro de Apocalipse não está selado, como estava o livro de Daniel até 1798, porque depois de 1798, o livro de Daniel também foi revelado. Existem 4 razões pelas quais o livro de Apocalipse pode ser compreendido. A primeira razão é o título, que já diz a revelação. E ele indica claramente que o livro do Apocalipse não está escondido, mas sim revelado. Segunda razão, é uma bênção. A bênção, ela é pronunciada sobre aqueles que leem, os que ouvem e obedecem. Como as pessoas poderiam reivindicar a bênção se não conseguissem entender o livro? Então, a palavra ouvir, no caso acusativo, sempre significa ouvir com compreensão. Ou seja, o ouvir é entrar no ouvido e você entender o que você está ouvindo. Esta é ouvir com compreensão. Terceira razão,
Há uma ordem explícita para não selar o livro. A quarta razão, há uma ordem para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a palavra ouvir significa ouvir com compreensão, ou seja, quando você começa a compreender. Então, estou ouvindo, mas você está entendendo, você está compreendendo. Há uma bênção para todos, os que leem, os que ouvem as palavras desta profecia. As pessoas oferecem 2 tipos de desculpas para não estudarem um livro. 2 tipos de desculpas as pessoas oferecem. Primeiro, está lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 11 e 12. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Então eles falam que o livro está selado, que não tem como entender. Que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. Então, essas são as 2 razões. Está lá em Isaías 29, verso 11 e 12. Apocalipse é o único livro da Bíblia que foi divinamente nomeado. O livro é de origem divina, conforme indicado pela expressão que Deus lhe deu. A introdução identifica claramente o escritor do livro como João. Os destinatários da mensagem são identificados como seus servos. Isso deixa claro que a mensagem do livro não foi dada para o mundo em geral, mas sim para o próprio povo escolhido de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 10. E também podemos comparar com Mateus, capítulo 24, versículo 6. Nem é preciso dizer que depois que o povo de Deus assimila a mensagem, eles devem compartilhá-la com o mundo. A revelação foi dada em linguagem simbólica que agrada aos olhos e ouvidos. Pode-se dizer que é a mensagem de Deus em desenhos animados proféticos. O livro é apresentado na forma de uma peça ou um drama, que é dividido em diferentes atos ou cenas, em que participam diferentes autores. A ênfase em ver e ouvir é abundante, mas os personagens principais é a luta entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo. Cristo é o vencedor. 35 vezes nós vamos ver escrito neste livro a palavra eu vi. 7 vezes eu observei. 5 vezes eu olhei. 2 vezes ele mostrou-me. 2 vezes apareceu. 28 vezes aparece neste livro a palavra eu ouvi. E 18 vezes eis. 4 vezes venha e veja. Ou seja, o propósito de Deus é explicitamente identificado para todos nós neste livro. O propósito também deste livro é claramente declarado. Ele foi dado para que o povo de Deus soubesse o que deve acontecer em breve. Uma promessa divina também é dada àqueles que leem, ouvem e obedecem a mensagem do livro. Então, nos versos 4 e 5, temos uma referência clara ao fato de que a divindade é composta de 3 pessoas. A mensagem do Apocalipse é daquele que é, que era e que há de vir, o Pai e dos 7 Espíritos que estão colocados diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, o Filho. A testemunha fiel também é apresentada. Então, a palavra testemunha aqui é martíros. É a mesma raiz que é traduzida como testemunho em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Podemos, então, confiar na mensagem do Apocalipse, porque nela está a fiel testemunha, ou o fiel testemunho de Jesus. A fonte para a expressão testemunha fiel pode ser encontrada em Jeremias capítulo 42, o verso 5, onde o Senhor é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Jesus é chamado pelo mesmo nome em Apocalipse 3, 14,
E claramente, Jesus deve ser identificado como Iavé do Antigo Testamento ou Jeová do Antigo Testamento. No entanto, Jesus não leva a mensagem diretamente, é por meio do Espírito Santo como seu embaixador que Cristo dá testemunho fiel e verdadeiro às igrejas. O Espírito Santo é o representante e porta-voz de Cristo. João capítulo 15, o verso 26. E é por meio dele, como embaixador de Cristo, que a mensagem é transmitida. E ainda assim, o Espírito Santo comunica a mensagem a João por meio da mediação de um anjo. Então diz aqui, o conselhos aos professores, pais e estudantes, no capítulo Mestre e o Ensino, na página 61 e 62. O Espírito Santo vem ao mundo como representante de Cristo. Ele não somente diz a verdade, mas é a verdade. A testemunha fiel e verdadeira. É o grande esquadrinhador de corações, achando-se relacionado com o caráter de todos. O Espírito Santo tem vindo muitas vezes às nossas escolas, não sendo reconhecido, mas tratado como estranho, talvez mesmo como intruso. Todo mestre deve reconhecer e dar as boas-vindas a esse hóspede celestial. Se os professores abrirem o próprio coração para receberem o Espírito, estarão aptos a cooperar com ele na obra em favor de seus alunos. E quando lhes for franqueada a passagem, ele efetuará maravilhosas transformações. Trabalhará em cada coração, corrigindo o egoísmo, moldando e apurando o caráter e pondo até os pensamentos em sujeição a Cristo. O primogênito dos mortos, Apocalipse retrata Jesus, não foi literalmente o primeiro a ressuscitar dos mortos. No Antigo Testamento, várias pessoas foram ressuscitadas, incluindo Moisés, o filho da viúva de Sarepta e o corpo do homem morto que tocou os ossos de Eliseu. No Novo Testamento, Jesus também ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro antes de sua própria ressurreição. Ou seja, foram 6 pessoas que ressuscitou antes de Jesus. Jesus foi o 7º. Mas olha o que diz. Jesus é o primogênito dentre os mortos. No mesmo sentido em que é o primogênito de toda a criação. Romanos 8, 29 e Colossenses 1, 15 e 18. Jeremias 31, 9 e Êxodo 4, 22 e também Salmos capítulo 89, verso 27. Depois os irmãos leem esses textos todinho. Os irmãos vão encontrar joias maravilhosas. As palavras primogênito e filho mais velho são idênticas em grego. As palavras não se referem à ordem de origem, mas sim à preeminência. Cristo tem a preeminência em tudo. A ressurreição de Jesus é preeminente acima de todas as outras ressurreições, porque sua ressurreição torna todas as outras possíveis. Jesus diz, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, 19. E Coríntios capítulo 15, versículo 16 ao 23. Príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe aqui deve ser entendida no sentido de governantes. Jesus é o governante absoluto sobre os reis da terra. E, portanto, em Apocalipse 17, 14, ele é chamado de Rei dos Reis. Os versos 4 e 5 do capítulo 1 de Apocalipse dão-nos os marcadores históricos e cronológicos para o livro do Apocalipse. Todos os verbos nestes versículos estão no passado. Jesus nos amou e nos fez reis e sacerdotes. Assim, o ponto inicial do livro de Apocalipse é encontrado no que Jesus fez enquanto estava na terra. Agora somos reis espirituais e sacerdotes na casa espiritual de Deus, mas de acordo com Apocalipse 5, 10 e capítulo 20, verso 6, seremos reis e sacerdotes literalmente no templo celestial durante o milênio. Com as nuvens, o clímax do Apocalipse é a segunda vinda de Cristo.
o juízo milenial, a erradicação do mal e a criação de novos céus e nova terra. Esse é o clímax, é o auge do livro do Apocalipse. É significativo que Jesus venha com as nuvens. Em outras passagens, é dito que Jesus veio nas nuvens do céu, o que é simbolizado pelas nuvens com as quais Jesus virá. Mateus 25:31 diz que ele virá com todos os seus santos anjos. Então nós vamos aqui falar um pouquinho só rapidamente sobre isso. Isaías 19, verso 1 diz-nos que Deus cavalga sobre uma nuvem ligeira. O Salmo 104, 3 e 4 diz que ele toma as nuvens por seu carro e que ele voa nas asas do vento. Salmo 68, 17 enfatiza que os carros de Deus são os anjos. A nuvem que cobriu o Monte Sinai era uma nuvem de anjos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 33 e o versículo 2. Veja também Salmos 18, 10. Os anjos também são comparados ao vento e línguas de fogo, indicando que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo comunicou o dom de língua por meio do ministério dos anjos. Então, os anjos sempre têm a função e a colaboração em nos ajudar na salvação nossa. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o transpassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Todos os olhos. Todo olho de quem? Todo o olho daqueles que estão vivos verá a vinda de Jesus. Mas há dois grupos especiais de mortos que também se levantarão para testemunhar a segunda vinda. Os textos a seguir descrevem a ressurreição desses dois grupos, Mateus 26, o verso 64, e Daniel capítulo 12, versículo 2, Apocalipse 14, versículo 13 e Mateus 24, 30. Apocalipse capítulo 1, 7 não se refere à ressurreição geral dos ímpios, porque eles não viverão novamente até o final dos 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Esta deve ser uma ressurreição especial. Esta é uma ressurreição especial de um grupo seleto. Aqueles que transpassaram Jesus. Jesus prometeu ao sumo sacerdote judeu que ele seria uma testemunha ocular da segunda vinda. Então ele deveria ressuscitar a fim de testemunhar o evento. Mateus 26, verso 64 diz: respondeu-lhe Jesus, tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem do céu. Haverá também uma ressurreição especial de um grupo seleto de pessoas justas. O Apocalipse descreve esta ressurreição especial, que é composta por aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. No contexto, esse texto vem imediatamente após a mensagem do terceiro anjo, que é Apocalipse 14, o verso 12, e antes também da segunda vinda de Cristo, que é Apocalipse capítulo 14 e o verso 14. Então, o verso 13, ele é uma chave para mostrar esse grupo especial. A morte é chamada de descanso. A palavra bem-aventurada é importante. Essa bênção não é pronunciada sobre todos. Aqueles que morreram no Senhor, desde o princípio dos tempos, só é pronunciada sobre um grupo especial, ou seja, todos os justos que morreram desde Abel, eles vão ouvir o toque da trombeta quando Jesus já estiver aqui na nuvem, ou seja, estiver aqui. Então, eles não vão ver Jesus voltando, mas quem vai ver Jesus voltando é esse grupo especial, ou seja, tanto os que traspassaram a Jesus, como os 144 mil que vão ver Jesus voltando na nuvem do céu. Então, um grupo especial que morreu no Senhor, depois que a mensagem do terceiro anjo começou a ser proclamada. Isto é claramente identificado pela expressão desde agora.
A morte é chamada de descanso em Apocalipse capítulo 4, verso 8 e 14 e 11. A palavra é usada para descrever cessar. Nesse sentido, é semelhante à palavra hebraica Shabbat, que significa cessar. Na morte, uma pessoa cessa de sua obra, como fazemos quando dormimos. Esta é a razão pela qual mais de 50 vezes compara a morte com o sono. A mensagem do terceiro anjo começou a ser proclamada pouco depois de 1844, para que aqueles que morreram no Senhor após esta data sejam abençoados num sentido todo especial. Nenhum adventista, escuta só, do sétimo dia será salvo na ressurreição geral. Todos surgirão na ressurreição especial. Ou seja, todos. E são quantos? 144 mil. E é um número literal. Não é um número simbólico. O número que nós vemos da grande multidão de salvos está registrado em Apocalipse, capítulo 14, e o verso 9. Lá fala da grande multidão de salvos, que é como a areia do mar. Mas esse número aqui, de todos que morreram de 1844 para cá, conhecendo a mensagem do sábado e guardando ela, ressuscitará entre esses números especiais. E aqueles que guardam o sábado e que não morrerão, vai também se juntar a estes que morreram e serão um grupo de 144 mil. Muito bem, Alfa e o Ômega. Essa pessoa é identificada como Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e capítulo 2, verso 8. Apocalipse 22, 12 e 13, Jesus é Deus no sentido mais elevado, porque no Antigo Testamento é Jeová, quem é descrito como o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isaías 41, verso 4 e 44 diz: ele é a revelação, o alfa e o ômega, ou seja, de toda a história do mundo, do nosso planeta. E aqui diz mais: foi no sábado que o Senhor da glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Considerava como uma propriedade a preciosas promessas feitas em referência a este dia. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, escreve João, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Então a visão que a serva do Senhor teve, a visão aqui que o servo do Senhor teve, ele também vem referindo-se a, por exemplo, Marcos 2, 27, onde ela fala sobre o sábado foi feito por causa do homem, então tem vários textos referindo-se ao dia do Senhor como sábado. Como o nosso tempo está um pouco avançado, depois os irmãos vão ler os textos, tá? De João 14, 16 ao 18, tá? E vai ler os textos onde fala referente ao sábado. 7 castiçais de ouro, que é o santo dia do Senhor. 7 castiçais de ouro, Apocalipse capítulo 1, 12. João vê 7 lâmpadas, e das 7 lâmpadas irradiando sua luz. As 7 lâmpadas representam as 7 igrejas da Ásia Menor, que por sua vez representa 7 estágios na história da Terra universal. A igreja deve irradiar luz, mas para irradiar luz, os pavios devem ser aparados regularmente. E as lâmpadas devem ser abastecidas com óleo, que é a presença do Espírito Santo na igreja. Levítico 24, o verso 1 ao 4, diz que essa tarefa do sumo sacerdote certificar-se de que os pavios estavam aparados e o candelabro tinha óleo suficiente. Arão tipificou Jesus Cristo, que é nosso sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, no verso 1 e 2. Apocalipse 1:13, Jesus foi visto andando no meio das 7 lâmpadas. Isso significa que Jesus caminha no meio da história da igreja. O que faz enquanto ele caminha?
no meio dos 7 candeeiros, que representam os 7 estágios conclusivos, consecutivos da história da igreja. Ele mantém a luz acesa, a luz da igreja acesa. Filho do homem, esta é uma descrição de Jesus glorificado que serve no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Repetidamente, durante seu ministério, Jesus referiu-se a si mesmo como filho do homem. Daniel 7 tem um pano de fundo para essa descrição em Apocalipse 1, mas a ocasião histórica é diferente. Enquanto Apocalipse 1 trata do ministério de Cristo no lugar santo em sua ascensão, Daniel 7 descreve o ministério de Jesus no lugar santíssimo no início do juízo investigativo, onde ele diz ali em Daniel 7, verso 9, que assentou-se e começou o julgamento. Então ele está no lugar santíssimo do santuário. Caminhando. Jesus é visto caminhando entre os 7 castiçais. Ele não é um participante passivo, simplesmente observando o que está acontecendo na história da igreja, mas está ativamente envolvido em garantir que as lâmpadas nunca se apaguem. Ele está sempre aparando os pavios e fornecendo óleo para garantir que a igreja derrame sua luz. Lá em Levítico 24, de 1 a 4, depois os irmãos leem, por favor. Houve momento na história da igreja em que a luz escureceu. Ou seja, durante a Idade das Trevas, mas nunca foi totalmente extinta ou apagada. Ver Levítico 26, o verso 11 e 12. Jesus caminha entre seu povo por meio da supervisão do Espírito Santo e do ministério dos anjos, falando sobre aqui a ordem que Deus deu na sua igreja, ou seja, a forma como ela é ordenada. E os anjos estão também conosco, Cristo e os anjos. Os anjos de Deus têm andado para cima e para baixo nesta congregação. Quero que cada um de vocês se lembre disso. E quero que se lembre de que Deus disse, ele curará as feridas de seu povo. É dito que Cristo que andava no meio dos castiçais de ouro, assim é simbolizado sua relação para com as igrejas. Ele está em constante comunicação com seu povo, conhece seu verdadeiro estado, observa-lhe a ordem, piedade e devoção. Embora seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, ele é apresentado andando de uma para outro lado entre as suas igrejas terrestres. Com infatigável desvelo e ininterrupta vigilância, observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxuleando ou se extinguindo. Se os castiçais fossem deixados ao cuidado meramente humano, sua trêmula chama enlangueceria e morreria. Mas ele é o verdadeiro vigia da casa do Senhor, o verdadeiro guarda dos átrios do templo. Seu assíduo cuidado e graça mantenedora são a fonte da vida e luz. A serva do Senhor diz aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo o Apocalipse, na página 407. Manto ou vestes talares. As vestes talares eram um manto comprido usado pelo sumo sacerdote. O pano de fundo é mais uma vez encontrado em Levítico 24. Arão era o sumo sacerdote e uma de suas funções era manter acesas as lâmpadas do candelabro. Os reis de Israel também usavam mantos, está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, verso 4 e 24, verso 5 e também o verso 11. E após a ascensão de Jesus, Jesus tornou-se nosso rei e sacerdote. Esta foi a mensagem que foi entregue por Pedro no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, o verso 36 e Salmo 110, do 1 ao 4. Um cinto de ouro. Mais uma vez encontramos o traje do sumo sacerdote em Israel, Levítico 8, 7. O texto-chave que explica isso é encontrado na profecia messiânica de Isaías, capítulo 11 e o verso 5. A justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins, ou cintura. Cabelos brancos como a lã. A cor branca representa pureza, Apocalipse 7, 13 e 14. Cabelos grisalhos e brancos simbolizam sabedoria e experiência envelhecida.
ou seja, Jós 15:10, Provérbios 20:29, e também representa, cabelos brancos e barbas brancas, representa dignidade. Provérbios 16, o verso 31. Olhos de fogo, ou seja, os olhos de fogo apresentado em Apocalipse 1, aqui ele é apresentado como algo corretivo e retributivos. Os olhos de Jesus são descritos como ígneos e o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Os olhos representam sabedoria porque o Espírito é onisciente e prescruta as coisas profundas de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo sabe tudo e discerne tudo, os mais íntimos do que vai no coração. A relação entre o Espírito Santo e a ministração dos anjos é vividamente descrita em Ezequiel capítulo 1, o verso 12 ao 14. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por todos os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes, ou seja, zigue-zagueava à semelhança de relâmpagos aqui. O rosto brilhava como o sol. Jesus é descrito em várias passagens da Bíblia como imagem do sol. Em Mateus 17:2, é-nos dito que na transfiguração o rosto de Jesus brilhou como o sol. Mão direita. Na Bíblia, a mão direita é a mão do favor de Deus. Mateus 25:33, Efésios capítulo 1, versículo 20. Várias vezes nas Escrituras, Jesus é descrito como sentando à direita de Deus. Então é mão do favor. Todos que estão à direita de Deus. Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem? Para quem está à sua direita. Para quem está à sua esquerda, ele vai dizer: afasta-te de mim, malditos para o fogo. Ele não conhece. 7 estrelas. As 7 estrelas representam todos os fiéis professos da igreja cristã ao longo de sua história. Apocalipse capítulo 1, verso 20 e também o capítulo 2, verso 1. Cristo é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita. Isso nos assegura que nenhuma igreja fiel ao seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhuma estrela que tenha a proteção do Onipotente pode ser arrebatada das mãos de Cristo. Apocalipse 2:1, aí diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isto diz aqueles que têm à sua destra as 7 estrelas. Essas palavras são ditas aos que ensinam na igreja. Todos que ensinam na igreja é tida pelo céu como estrelas. Aqueles a quem Deus confiou pesadas responsabilidades são estrelas de Deus. As suaves influências que devem existir na igreja têm muito que ver com os ministros de Deus, as quais devem revelar o amor de Cristo. As estrelas do céu estão sob o seu controle, ele as ilumina com sua luz, guia-as e dirige os seus movimentos. Se ele não fizesse isto, tornar-se-ia estrelas caídas. Assim é com seu ministério, assim é com seus ministros. Eles são apenas instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito por meio do poder de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo, o Apocalipse, na página 407. Espada de 2 gumes. É notável que a espada de 2 gumes saísse da boca de Jesus. São palavras que saem da boca e, portanto, a espada representa a palavra de Deus. Os 2 gumes representam o fato de que a palavra é afiada, mas também podem representar o fato de que a palavra de Deus é encontrada em 2 lugares, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nesse contexto, é interessante ler as palavras de Fleming, que participou de uma das reuniões em que William Miller, ou seja, Guilherme Miller, pregava em Portland, Maine. Observe que era a pregação da palavra de Deus que tinha um poder cortante, que diz: as coisas aqui estão se movendo poderosamente. Na noite passada, cerca de 200 orações perdidas. E o interessante parece aumentar constantemente. E o interesse
parece aumentar constantemente. A cidade inteira parece agitada. As palestras do irmão Miller não têm o menor efeito de assustar as pessoas. Elas estão longe disso. O grande alarme é entre aqueles que não se aproximam deles. Muitos dos que se mantêm afastados e se opõem, parecem excitados e talvez alarmados. Mas os que ouvem com candura e estão longe de estarem entusiasmados ou alarmados, ou seja, quem ouve a mensagem e ama a mensagem, elas abraçam ela, mas aqueles que rejeitam a mensagem vão para longe e começam a falar mal. Então, a palavra de Deus é comparada à espada de dois gumes. Existe uma relação estreita entre os olhos e a espada. Ambos os símbolos aparecem no início e no final do livro de Apocalipse. Os olhos têm um propósito de detectar os pecados da igreja, e a espada tem poder para eliminá-los. Então, essa ilustração aqui, ela é muito importante, que vou citar aqui rapidamente para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje. Diz assim: antes de uma pessoa realizar um procedimento cirúrgico, o cirurgião deve ver ou diagnosticar qual é a doença. Portanto, o técnico fará a ultrassonografia, radiografias e tomografias e outros exames para detectar o problema. Depois que os instrumentos detectaram ou viram a doença, o médico recomenda a cirurgia para que a doença possa ser erradicada ou eliminada. O paciente pode perguntar ao cirurgião: vai doer a cirurgia? O médico responderá: sim, mas você prefere uma pequena dor agora ou a doença de matar? Da mesma forma, o Espírito Santo detecta o pecado em nossas vidas e a palavra de Deus o elimina se consentirmos em fazer a cirurgia. A cirurgia pode ser dolorosa, mas salvará nossas vidas. Suponhamos que certa pessoa tenha um grave problema com o vício em pornografia. Então, um dia, a pessoa está lendo a história do adultério de Davi com Batseba e suas consequências. A pessoa lê a história e depois a história, pelo poder do Espírito Santo, começa a lê-lo. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, diz a ele: esta é a sua história também. A pessoa começou pesquisando as Escrituras e agora as Escrituras o estão examinando. Nunca devemos abrir a Bíblia sem uma oração sincera. Devemos suplicar que o Espírito Santo utilize as Escrituras para nos mostrar a nossa verdadeira condição. O coração do homem é um racionalizador desesperado. Se chegarmos à Bíblia sem um coração sincero e aberto e sem o espírito do discípulo, usaremos a Bíblia para justificar nosso comportamento. É por isso que as pessoas vão à Bíblia e justificam coisas como comer, beber, casar, guardar o domingo, ir ao cinema, levar um estilo de vida que não deve ser levado pela palavra, vestir-se indecentemente, ou seja, Davi orou ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela separa os que são de Deus e os que são do inimigo. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar para entendermos a palavra desta profecia. Há uma bênção para quem lê, para quem ouve e para quem pratica as palavras escritas neste livro. O Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém.